Bom dia, gente. Aqui é a doutora Marjorie e hoje eu vou responder uma pergunta sobre direito de família e questão de custódia. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu faço para ter a guarda total dos meus filhos, né? Das minhas crianças que são menores de idade. Então, a guarda total somente de um pai ou mãe é uma raridade, né, em certo sentido, porque a lei da Flórida, ela estabelece que o que for melhor para o benefício da criança, né, então sempre tudo vai ser determinado de acordo com o que é melhor para o benefício da criança, não dos pais. São adultos, sabem se virar, então é sempre o que é para o benefício da criança. Então, nesse caso, geralmente, já é de certa forma pré-determinado que o que é para o benefício da criança é ter contato com ambos os pais, tanto o pai quanto a mãe, né, para um desenvolvimento emocional e social, intelectual, psicológico, todo completo, né, é que a criança tenha contato com ambos os pais, né. Agora, lógico que toda regra tem exceção, então qual que é a exceção nesse caso? E se vocês quiserem olhar, é só dar uma olhada no Estatuto da Flórida, que lá determina os fatores, né? Mas sempre é bom conversar com o advogado, porque a lei em si às vezes não é muito clara, né? É complicado da gente ler e entender, às vezes até para advogado é difícil. Mas então, quais são as situações nas quais a guarda pode ser revocada totalmente de um pai ou uma mãe? Então, são alguns fatores que a corte vai olhar, né? É questão de abuso da criança, se o pai ou a mãe está abusando da criança, e o abuso, infelizmente, tem várias formas, né? Tem o físico, tem o sexual, o emocional é mais difícil de provar, mas tem todos os tipos de abuso, né, que vão ser levados em consideração. Quando também os pais negligenciaram a criança, então às vezes não é somente a questão de tá espancando a criança, né? Às vezes é questão de negligenciar e não fornecer ao menor de idade o que ele precisa para se desenvolver de forma apropriada e saudável, né? Então, na questão de negligência, questão de alimentação, de escola, de estudo, a educação, um ambiente saudável, seguro para a criança se desenvolver. Então, tem toda uma questão, também não vou entrar em detalhes, né? Se vocês quiserem falar comigo para ir mais a fundo no assunto, é só me contatar, minha informação está toda acima na bio. O telefone aqui é 954-474-7703. Mas tem toda uma situação, cada caso é um caso, né? É a melhor forma de eu explicar. Cada caso é um caso, então a gente tem que realmente sentar e discutir para ver se seria a sua situação ou não. Outros fatores que a corte também vai olhar, além do abuso, da negligência, seria situações de, como a gente fala, problemas mentais que são mais sérios, né? Então, se a pessoa tem um problema mental sério, foi diagnosticada com algum tipo de distúrbio, né? Sério, que realmente pode ser perigoso para a criança ficar em contato com essa pessoa, né? A pessoa precisa realmente de ser internada e fazer tratamento. Então, eu tô falando de casos sérios, não é, essa pessoa é narcisista. Não é assim, né? Precisa de ser determinado por um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, questão de tratamento, se é necessário, remédios. Então, tem todo um processo que tem que ser desenvolvido, né, nessa parte, né, para poder fazer essa determinação. E outra parte também que a corte sempre leva em conta é o abuso de álcool e drogas, né? Então, se a pessoa tem um histórico, né, de abuso sério de álcool, de bebidas, né, e drogas, com certeza isso aí também vai influenciar, porque uma pessoa que
né, alcoólatra ou drogada, realmente não tem condições de prover o que uma criança menor de idade precisa para se desenvolver de uma forma saudável e apropriada, né? Então, sempre mantendo em mente que o que a corte vai decidir é sempre para o benefício da criança e não é relacionado o que é o interesse do pai ou da mãe. Sempre vai ser o que é para o benefício da criança menor de idade. Então, esses são alguns dos fatores que a corte sempre já falando em inglês, sempre olha, né, para poder fazer a determinação se aquele pai ou aquela mãe é o que a gente chama de unfit, né, não tem as condições de ter, como a gente fala, contato com a criança. Então tem todo um processo para isso, né? Então nesses casos extremos, com certeza a corte vai dar custódia inteira para um dos pais, o que não está tendo esses problemas, né? Mas são casos extremos, né? Geralmente, como eu disse, a presunção é que a criança vai ter contato com ambos os pais, porque é o que é mais saudável, né? E o objetivo é que a criança tenha contato com ambos o pai e a mãe. Então é isso, eu só queria explicar um pouquinho dessa parte. Tem outras situações que são menos agravantes, né? Que a gente pode determinar uma visita supervisionada para uma das partes. Tem um outro processo também que a gente chama de Step Up Parenting Plan, que à medida que a pessoa for atendendo, seja o que for, terapia, outros tipos de processos, vai desenvolvendo, né, quando a pessoa vai aumentando o número de terapias, de tratamento que vai fazendo, mais horas ela vai ter o direito de passar com a criança. E então tudo depende, né? Tem gente que sofre de problema de raiva, né? Fica nervosa à toa, então é aquele processo de anger management que a pessoa tem que atender. Então tem todo um sistema. Isso aí, cada caso é um caso, né? Então a gente teria que discutir realmente numa consulta para poder determinar. Mas tem outros tipos de situações em que uma das partes vai ter que se submeter à visitação supervisionada e também certos tipos de tratamento, e à medida que ela for progredindo nesse tratamento, ela vai obtendo, né, mais tempo com a criança até tudo se resolver. Então depende, realmente depende, é difícil a gente generalizar porque cada situação é diferente, né? Sempre a gente vê coisas diferentes todos os dias. Então a maneira mais fácil de determinar sobre o seu caso em particular é conversando com o advogado. Então é isso, gente, eu só queria responder essa pergunta. Acabou que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas tem sempre muito assunto, né, para discutir quando tem crianças menores de idade envolvida. Espero que tenha ajudado e tenham um bom dia. Até o próximo vídeo. Até breve.